Bem-vindo, programadores, ao canal Programando Juntos. Meu nome é Leandro Castro e hoje eu vou mostrar para vocês como corrigir um erro aqui quando a gente está usando o framework Next.js junto com o React. E o erro é o seguinte: quando a gente printa esse erro, ele costuma mostrar para a gente a segunda frase use client. Você deve inserir o use client no início aqui do nosso arquivo. Se a gente pegar e adicionar aqui, ó, o erro já para de existir, certo? Já carregou normal. Essa é a solução mais simples que você vai ver na internet e, assim, de fato, realmente vai parar de dar o erro. Mas você, dessa forma, está, digamos que, capando as possibilidades do Next, que é uma incrível funcionalidade de executar código em back-end. E como você pode ver, eu coloquei um console aqui e o console foi executado no front-end. Não é essa a nossa intenção, a gente quer executar tudo no back-end, certo? Então, primeiro passo, vamos entender por que esse erro acontece. Antes de começar, queria avisar para vocês que a gente também tem um blog, eu vou deixar o link aqui na descrição, para você poder copiar aí o código que você quiser. Tem gente que prefere acompanhar lendo, beleza? Então o link está na descrição, clica aí e acompanha a gente lá também. Essa é a página inicialmente, sem erro, uma página simples, certo? E ela está printando aqui Hello World. Esse erro começa quando eu faço o seguinte: vou adicionar um use effect aqui dentro do código, certo? E vou printar a mensagem aqui, console log, página carregada. Ou seja, quando carregar a página, esse código aqui deve executar e printar no nosso console, página carregada. Vou salvar, porém começa a dar esse erro. Isso significa o quê? Que é o seguinte: esse arquivo page, por padrão na nova versão do Next, ele subentende que vai ser executado em back-end, no servidor. Porém, para usar essa função useEffect, a gente precisa ter acesso a certos componentes que só o navegador tem. Então, quando a gente tenta usar essa função ou várias outras que precisam do navegador funcionando, vai dar o erro, justamente porque o servidor não consegue acessar o navegador. E como fazer isso mantendo a capacidade do nosso arquivo page executar códigos em back-end? Muito simples, vou mostrar para vocês. Eu vou vir aqui em Source e vou criar uma nova pasta chamada Components. E dentro dela eu vou criar um componente de exemplo aqui, ó. Exemplo.testx, certo? Coloquei aqui no nosso arquivo example components a estrutura básica de um componente. E o componente, sim, eu vou usar aqui o useClient no topo, porque esse useClient está mostrando o seguinte para o Next, que esse arquivo aqui ele tem que ser obrigatoriamente executado no cliente. Por isso que não é uma vantagem colocar esse useClient aqui na página. Então, é o seguinte, eu criei meu componente, ele está basicão, não tem o useEffect ainda. Vou tirar aqui o useEffect da página, excluir o import aqui da lib e vou importar o nosso componente. Exemplo componente, certo? Vou colocar ele aqui. Vou salvar. Opa, o Next pede essa outra div aqui. Vou salvar e vou voltar aqui no nosso código. Você vê que aqui já está sendo printado o nosso componente. Eu vou até alterar o texto dele aqui, ó. Vou botar meu componente para ficar separado, certo? Nossa página está printando Hello World e o componente está printando o meu component. Então, quando você quiser usar recursos que consomem do navegador, tipo useEffect, ou selecionar alguma coisa do documento e tal, você precisa fazer dentro do componente. useEffect. E aqui sim eu consigo printar o console log, página carregada. Vou aqui página barra componente, para vocês entenderem. Então F5
E agora vocês veem que executa perfeitamente sem erro, printando nossa mensagem aqui. E aqui também sem nenhum erro, certo? Então, o nosso arquivo page.tsx, a gente vai usar somente para executar códigos que a gente quer que executa no back-end, do lado do servidor. Como exemplo, vou fazer aqui a chamada para uma API, criar aqui uma constante, para criar uma função, né? Recebe uma função assíncrona, certo? Await fetch. E aqui vou fazer uma chamada para essa API e vou retornar o retorno dela convertido para JSON, certo? E aqui dentro da nossa page eu vou de fato chamar essa função. E vou dar um console log no retorno dela aqui. E é o seguinte, salvei, venho aqui, executo. Vocês podem ver que executou o código. Aqui no nosso console do navegador, printou somente o que estava aqui no nosso componente, ó, que é o página componente carregado. E o que eu printei aqui vai estar somente aqui no console, porque ele é um código que executou somente no back-end. Pode ver que está aqui já o retorno da nossa chamada da API. Então, para corrigir esse erro do using client, é basicamente isso. É importante você entender o porquê que ele acontece e como corrigir, para você poder estruturar suas aplicações daqui para frente. Eu descobri esse problema quando eu criei, agora há pouco, um projeto em Next, usando essa biblioteca aqui, MUI, para poder criar toda a interface. E como os componentes aqui usam recursos do front-end, ao importar praticamente qualquer componente, printa esse erro para mim. E depois de pesquisar, de ler a documentação, eu cheguei nessa conclusão. Essa é a solução correta para esse erro. Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Se eu ajudei, por favor, deixa um like aí que ajuda muito o canal a crescer, a alcançar mais pessoas que também estão tendo esse problema. Se inscreva no canal e ative o sininho para as novas notificações. Espero que eu tenha te ajudado. Muito obrigado e até a próxima!